É prazer enorme estar aqui para poder contar um pouco da nossa trajetória aqui de transformação digital dentro do Magalu e um pouco da história do Luiza Labs, né? Qual foi o papel do Luiza Labs em toda essa trajetória? O nosso título aí parece estar meio clickbait, mas é verdade, tudo começou lá no início com um time de pesquisa e desenvolvimento com 2 pessoas que acabou assumindo várias outras responsabilidades na frente de tecnologia dentro do Magalu para chegar até o momento atual de mais de 1.300 pessoas no time de tecnologia, né? Então, sem mais delongas, vou seguir aqui. Eu vou seguir um pouco compartilhando com vocês a história com algumas fotos que demonstram o nosso caminho e algumas coisas que eu quero passar sobre de aprendizado que a gente teve nessa caminhada. Falando rapidamente sobre mim, eu sou o André Fatala, CTO do Magazine. Desculpa pelo boné, mas o cabelo de quarentena está assustador. Eu estou há 10 anos e meio dentro da empresa. Comecei no time de tecnologia do e-commerce e de lá para cá também fui evoluindo na parte da minha carreira até me tornar o executivo de tecnologia do Magalu. E eu espero também poder compartilhar até algumas coisas desse desafio, né? Esse desafio de crescimento de carreira de um cara que veio da área técnica como desenvolvedor até assumir a frente de um time desse tamanho, né, numa empresa do tamanho do Magalu. Para dar um pouco mais de contexto, o Magazine Luiza lá atrás era basicamente um varejista tradicional com um departamento que tinha um departamento digital, que era o braço da parte do e-commerce, e a partir de 2012, mais ou menos, 2012 para 2013, quando começou mais forte a fase da transformação, a gente tinha como objetivo ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, a ideia era como que a gente consegue abstrair, na verdade, tudo que a gente aprendeu a fazer da operação de varejo para que outros varejistas, outros lojistas possam se beneficiar de toda essa operação para alavancar os negócios deles, né? E do próprio Magalu, com os pontos físicos que existiam do Magalu serem mais integrados numa plataforma digital e tentar gerar ainda mais valor para os nossos clientes, né? Até então, o Magazine, para contextualizar, em 2000 iniciou a sua operação de e-commerce. A ideia era fazer com que essa operação de e-commerce rodasse em cima da mesma estrutura da loja física, né, para ter várias economias, vamos dizer assim, da parte da operação, mas também com uma crença muito forte de que a multicanalidade iria ser um modelo vencedor, olhando principalmente para o Brasil. Era bem contraditório do início, porque todo mundo estava abrindo .coms, né? Então a gente via até varejistas tradicionais abrindo empresas .com e segregando completamente a operação, mas tinha uma visão estratégica do atual CEO, que na época era responsável pela operação de e-commerce, que seria muito difícil dar lucro dessa maneira no Brasil, principalmente pelas dificuldades de infraestrutura que a gente tem no país. Então, foi uma longa jornada, né? Até chegar ali em 2012, a gente começar a acelerar mais dessa visão e fazer ela acontecer. E um aprendizado muito grande sobre maturidade da parte de tecnologia também para algumas coisas acontecerem, né? Quando a gente começou a trabalhar em 2012, com a parte da integração dos canais, a gente já tinha na mão também tecnologias mais maduras para poder fazer isso, mesmo seguindo numa estratégia que foi bem diferente, que não foi uma estratégia de comprar soluções de mercado, e sim desenvolver a competência de desenvolvimento dentro de casa, né, e construir essas soluções dentro de casa. Até porque, ao olhar para o mercado, você tinha soluções muito generalistas para entregar essa parte da experiência de varejo multicanal, e a gente tinha várias particularidades dentro da empresa para fazer isso funcionar. Então, foi por esse caminho que a gente seguiu. Então, um grande resumo, assim, em 2012, a gente tem o nascimento do Luiza Labs, né?
2013 foi quando a gente começou a ter uma estratégia de APIs fortes dentro da empresa, vou explicar um pouco do porquê disso. Em 15 veio a gente apostar muito forte no mobile, foi quando nasce o app mobile do Magalu, e uma crença que tudo iria convergir muito para o canal mobile, ele seria o principal canal de venda da empresa. Em 16, a gente pega tudo que a gente construiu dessa infraestrutura multicanal e abre o marketplace. Ele aconteceu depois de vários dos concorrentes até no mercado, mas teve todo esse trabalho de a gente construir uma operação que fosse multicanal de verdade para chegar até o ponto de abrir essa plataforma de marketplace e trazer lojistas para poderem se beneficiar dessa infraestrutura do Magalu. E em 2019, ano passado, foi quando a gente startou a estratégia do Magalu as a Service, né? De começar a prover para o mercado serviços que foram desenvolvidos dentro do Magalu com uma visão mais multi-organização e fazer com que outros lojistas pudessem utilizar isso como serviço, né? Meio como se fosse um modelo SaaS de algumas coisas que a gente construiu aqui dentro. Essa é a história final, e aqui tem um pouco, só para dar contexto para vocês do que é o Magazine Luiza atualmente, né? Hoje são 37 mil colaboradores, nós temos mais de 1.100 lojas, 18 centros de distribuição espalhados pelo país. Das 1.100, já são um pouquinho mais de 700 lojas que operam como mini CDs, ou seja, a loja faz parte da malha logística do Magazine Luiza, ela estoca produtos que são vendidos pelos canais digitais também, e permitem com que a gente possa fazer o faturamento desses itens e enviar direto para o cliente, o que permite escalar rápido entregas mais expressas. A gente tem 32 mil sellers na plataforma de marketplace. Nosso catálogo escalou, como eu mostrei para vocês, né, de 16 para 17, a gente abriu o marketplace. Quando o Magazine tinha só o catálogo próprio, eram 50 mil itens, e agora nós temos 16 milhões de itens sendo vendidos pelos canais de venda, tanto online quanto offline, porque as lojas também vendem itens de marketplace. No último TRI, com a pandemia, o canal de e-commerce, o digital, cresceu 182% comparado ao segundo TRI de 2019. São 27 milhões de clientes ativos hoje na plataforma, que ativos é que compraram nos últimos 12 meses. 1.300 pessoas no time de tecnologia, e a gente chegou à casa de 200 deploys por semana aqui no time, evitando muito a sexta-feira, né? A gente sabe muito bem os problemas de deploy na sexta. Então, essa é a parte bonita, mas a coisa nem sempre foi assim, né? Lá em 2010, quando a gente olhava para a arquitetura do e-commerce, era alguma coisa parecida com isso daqui. A gente tinha uma solução que era a ASP3, né? 2 camadas ali com todas as regras de negócio em procedures dentro do banco, né? E era uma dificuldade grande em 2010, inclusive, para ter a estabilidade da plataforma do e-commerce. Era um desafio bem grande. E a partir dali, a gente pegou e começou a trabalhar numa parte de saneamento da estrutura que a gente tinha de arquitetura do e-commerce, para poder começar a pensar em coisas que nós gostaríamos de fazer mais inovadoras dentro do negócio, né? Então, tudo começou disso, e depois de 6 meses de trabalho, na liquidação fantástica de 2011, que era basicamente a Black Friday que o Magazine fazia no início do ano, na primeira sexta-feira do ano, a gente mudou um pouquinho essa arquitetura, foi super bem pé no chão de fazer, poxa, vamos implementar aí uma camada de cache na frente do nosso web service, aliviar bastante o banco das regras de negócio que existiam ali dentro, ter uma primeira versão numa camada de APIs, pelo menos para o nosso checkout, e também uma segregação da camada de banco de dados para a gente ter um cluster específico para leitura e outro para escrita do que a gente tinha dentro da plataforma de e-commerce.
E essa coisa simples fez com que, pela primeira vez, desde 2006, que quando o e-commerce tentava participar da parte dessa liquidação fantástica, o site caía, os clientes não conseguiam comprar nada. Muito parecido com o início da Black Friday no Brasil, né? Onde a gente viu os e-commerce sofrendo bastante no início com o volume. E essa data foi super importante, inclusive, para amadurecer muito a importância dos times de tecnologia dentro do varejo brasileiro, né? Hoje a gente já vê que se investiu muito para ter arquiteturas muito mais resilientes e hoje a Black já tem você tem uma experiência muito melhor dentro dos e-commerce brasileiros. Isso aqui meio que foi a gente ter muito pé no chão e fazer uma data muito importante da empresa na África acontecer sem problema nenhum e foi puxado completamente pelo time ali de tecnologia. E foi um sucesso que abriu portas depois para o time de tecnologia poder avançar com algumas outras coisas. E foi aí que nasceu a área de pesquisa e desenvolvimento dentro do Magalu, né, que se tornou o Luiza Labs em 2012. Essa daqui era uma sala de massagem no escritório de São Paulo, que tinha só para comprovar isso, que não é mito, tem bastante história aí de quem procura sobre o Lab da sala de massagem. Está aqui a maca da tiazinha que fazia massagem no pessoal. Ela tinha a mão um pouco pesada, o que fazia com que nem muita gente gostasse de fazer tanta massagem assim, e a sala ficava ali vazia, e foi essa sala que a gente começou a área de P&D. E a área de P&D nasceu muito com a cabeça de vamos fazer pesquisas de novas tecnologias e tentar construir produtos inovadores muito focados para o digital, né? E ali a gente começou com 2 pessoas, basicamente. E a gente começou a ter alguns sucessos com isso, né? Na época, nasceu o Magazine Você, que foi uma das primeiras, foi a primeira solução de social commerce no mundo. A gente até chegou a ter artigo acadêmico publicado sobre essa solução. Era uma ideia simples, como que a gente simplifica a venda direta, né, usando soluções digitais, e isso aconteceu. A história bacana disso foi que o projeto existia e estava se tentando fazer dentro da empresa há mais de 3 anos, e ele acabava que não saía da gaveta, né? Pela estrutura que a gente tinha da época, a tecnologia tinha um trabalho muito grande de sustentação do negócio e acabava sobrando pouco tempo para essa parte de construção de algumas inovações. E a gente conseguiu pegar esse desafio e com um time super reduzido, eram 3 pessoas em tecnologia, 2 pessoas de marketing, a gente desenvolveu ele inteiro em 4 meses. No 4º mês tinha 1.000 pessoas testando, que eram 1.000 familiares de colaboradores que passaram a testar essa solução. E acho que uma coisa de mensagem bacana aqui é que muitas vezes a gente vê em algumas empresas muito a venda dos modelos ágeis de trabalho, né? Então, do porquê que tem que se implementar e como tem que fazer. E aqui uma das coisas que a gente fez foi, sim, nós trabalhamos com algumas partes de metodologias ágeis, sim, para a viabilidade disso acontecer nesse período, mas a gente foi explicar depois que a solução estava no ar, né? Então, ao invés de tentar fazer com que a adoção acontecesse antes, a gente foi depois explicar como a gente fez para conseguir colocar aquilo num curto espaço de tempo e com muito pouco dinheiro de investimento no ar. Explicar com vocês do porquê utilizamos soluções, porque a gente escolheu, na verdade, colocar toda essa solução em cloud, né? Porque usamos metodologias ágeis, o que aquilo estava trazendo de benefício, e aquilo começou a chamar bastante a atenção de toda a alta liderança da empresa sobre um novo modelo de se trabalhar, de estar muito mais próximo à parte do negócio também, trabalhando, olhando para a estratégia em problemas que existem dela, né? E aí usando a tecnologia para construir essas soluções. E assim foi que a gente começou a crescer dentro do time de P&D. Indo para a parte técnica, o que a gente fez foi que aquela V0 que nasceu, que tinha as APIs de checkout, a gente começou a trabalhar numa expansão para que a gente tivesse os principais datasets do varejo, né?
produtos, pedidos e clientes, foi onde nasceu a V1. Foi um trabalho feito pelo time que continuava no e-commerce, que fez toda essa evolução. E aí, dentro do P&D, a gente começou a construir vários novos produtos por poder ter acesso a esses datasets. Então, a gente construiu um sistema de recomendação de produto dentro de casa, que começou a servir primeiro uma primeira iniciativa nossa de solução mobile, lá em 2012, né, que era um site mobile e não um app nativo. A gente fez um clube de compras, né, muito na pegada de gerar fidelização de clientes, que sobrevive até hoje, né, está na home do app do Magalu, Clube da Lu, uma nova lista de casamento, o Magazine Você, todos eles acabavam consumindo dessa camada de APIs aqui e foi permitindo que a gente fosse fazendo várias coisas novas. E durante 1 ano e meio, mais ou menos, a gente trabalhou fazendo isso, e a pegada do time também, importante salientar aqui, era que tudo aquilo que a gente fazia, a gente tinha que sustentar, né? Não era um time que gerava a inovação, vamos chamar assim, passava isso para um time que tinha que sustentar. Isso ficava dentro do P&D até tomar uma forma que a gente poderia validar que aquilo estava funcionando bem, e então ter funding, né, ter investimento para construir um time que ia continuar cuidando daquele produto. Então foi quando a gente começou a trazer um pouco da mudança de mentalidade de vamos parar de pensar simplesmente em projetos e começar a pensar em produtos com times dedicados, com uma missão específica de evoluir esse produto. Passando disso, tem algumas coisas engraçadas. A gente começou a crescer o time de P&D e começou até a sonhar em ter uma casa nova, né? A gente começou a buscar um escritório próprio para o time de P&D. E chegou até a pegar a chave do nosso escritório. Mas o que a gente tinha de plano acabou sendo interrompido pelo caminho. Então veio um novo desafio. Em 2014, o atual CEO, o Frederico, ele estava na preparação para se tornar o CEO da empresa e assumiu novas cadeiras. Ele começou a ser responsável por logística e também tecnologia. E ao assumir tecnologia, ele me colocou como responsável, foi um convite, né? Aquele convite que você não pode recusar porque é do seu chefe. Teve o convite de assumir a responsabilidade de desenvolvimento, né, da parte da tecnológica do e-commerce do Magalu. Então tem aqui até um talk que estava rolando ali do time do e-commerce sobre a parte da migração que a gente fez do on-premise para cloud, né, para nuvem. E nesse novo desafio foi quando começou a aparecer também alguns desafios de tipo como organizar melhor os times, como a gente pode continuar tendo essa parte da agilidade ali do P&D, tendo que cuidar da operação, né? Tendo que cuidar do dia a dia. E aí foi quando a gente começou a seguir uma maneira de organização muito focada em olhar aos serviços que a gente gostaria de construir e ter times dedicados a eles. Então, a gente começou a ter times pequenos, com um contexto muito específico, de novo, aquela parte que eu falei do P&D, da missão do produto como um todo, também replicado a parte do negócio e-commerce. Então, só que, né, teve uma pequena diferença aí, que no primeiro momento a gente tinha times, na verdade, focados bem na parte da tecnologia, do sistema que estava sendo construído. Então, a gente tinha um time cuidando da parte da aplicação de checkout, um time cuidando da parte de pagamento, aí tinha alguns que cuidavam do produto como um todo, como era o Magazine Você, eu quero de casamento, e sempre tinha uma liderança em cima desse time, e essa liderança era um perfil um pouco como se a gente tivesse um misto ali de um cara que tinha um background de tecnologia e uma pegada de produto, né, que conseguia entender muito bem a parte do porquê que aquele sistema existe, quais são os indicadores que a gente quer de melhoria e direcionar bem o time para o desenvolvimento e evolução desses produtos. Então, assim começou, mas basicamente a gente tinha mais times dedicados a algumas aplicações, né? E o ano de 14 foi um ano super bacana. Tipo, essa organização fez com que a gente conseguisse
pegar vários projetos que estavam um pouco empacados ali, travados e não saíam, e fazer eles acontecerem. Acho que essa autonomia que foi construída também dentro desses times com missões específicas fez com que as pessoas pegassem determinados problemas de negócio e começassem a desenvolver soluções tecnológicas para isso. E depois de um ano, o Fred fez eu digo que ele tem menos juízo do que eu. Ele fez o segundo convite, que era de assumir o time de tecnologia também da loja física. Né? Então, essa foto aqui demonstra quando a gente estava fazendo a integração com um time de loja física. E foi um momento, assim, um pouco preocupante, porque veio a parte de imaginar, poxa, a gente cuidar do canal de venda da empresa, que corresponde, na época, a mais de 70% de toda a receita, né? Esse bando de gente aqui nativo digital, possivelmente teremos alguns problemas, né? Mas foi que fez muito um diferencial grande em a gente tratar a parte de transformação digital da loja de uma maneira completamente diferente. Que era olhar para a loja, entender os processos que existiam da loja e pensar como eu simplifico tudo isso, já que eu tenho acesso a tecnologias digitais, né? Então, o que a gente fez foi pegar o modelo que existia do e-commerce, do framework de trabalho, e levar também para o time que existia da loja física. E a gente, a partir daí, saiu com já tinha uma iniciativa, que era uma iniciativa de fazer com que os vendedores pudessem não vender usando um sistema que estava ali num computador, mas sim ter um aplicativo mobile para fazer isso. E com isso a gente poderia até dar uma atenção muito maior aos clientes que estavam ali na praça de venda dentro da loja. E nasceu esse produto, nasceu o Mobile Vendas na época. E o Mobile Vendas foi um marco para a empresa, porque a partir do Mobile Vendas foi que a gente começou a fazer a grande digitalização na loja física. Para vocês terem ideia, o tempo médio de venda de um item na loja física era na casa de 40 minutos, e depois que a gente veio com o Mobile Vendas, repensando alguns processos dessa parte de venda, o tempo médio foi para 5 minutos. E isso fez com que a gente pudesse usar a tecnologia para direcionar, na verdade, mais eficiência e produtividade para o mundo físico. E da frente da loja, a gente começou a fazer esse processo de digitalização também para trás dela, né? Indo mais para o back-office, indo até no ponto do estoquista. Então, o estoquista ganhou um aplicativo mobile que ele poderia fazer as funções dele ali de quando um cliente já comprou um item, ele ser notificado, já ir até o estoque, separar e estar com esse item pronto para entregar para o cliente, a apoiar muito do que eu mostrei para vocês sobre nós termos lojas agora que atuam como mini CDs. Esse aplicativo faz com que ele tenha ali um mini gestor de armazém na mão para trabalhar com todas as funções de logísticas que a loja cumpre. Então, fazer o inbound de produtos que chegam, que clientes vão buscar na loja depois, ou fazer o faturamento e separação de itens que motoristas vão pegar na loja para fazer a entrega a partir da loja. Tudo isso foi feito também com essa pegada de digitalizar a loja através de sistemas mobile, né? E, como eu falei, rever processos que existem e, a partir daí, usar tecnologias digitais para simplificar esses processos. Bom, tem alguns pontos bacanas também do momento de loja. Quando a gente foi fazer a integração de todo o time, que eu falei que a gente estava um pouco preocupado, dá para ver aqui a cara do Renato e do Gleicon, que estava no time da época, bem pensando, meu Deus, o que eu vou fazer a partir de agora, né? E ali a gente teve várias conversas, reuniões em cima de qual estratégia a gente ia ter também para poder permitir essa parte da agilidade em cima de tudo que a gente tinha que desenvolver do mundo físico. E o que a gente fez de início foi, poxa, talvez seja muito complicado na parte do legado dos times que estão cuidando disso se moverem na velocidade que a gente espera,
aqui. E com isso, a gente tinha um modelo que era um pouco, vamos colocar assim, bimodal, que a Gartner vendeu durante um tempo. A gente não gosta muito desse termo, não. Mas eu era o diretor de tecnologia que cuidava de canais de venda, e tinha um par meu que era responsável por toda a parte do back-office. E nós fizemos um grande acordo, que era, vamos pegar e vamos expor também tudo que existe do nosso legado através de um gateway de APIs, para que a gente possa construir essa parte de soluções de interface com o cliente através dessas regras de negócio que vão estar expostas pelas APIs. E caso o time que está no back-office não consiga, se a gente precisar de alguma customização e ele não consiga fazer em tempo hábil, esse time do Lisa Labs tem carta branca para fazer essa solução de ponta a ponta, né? E esse acordo nosso foi o que fez com que a gente pudesse continuar num ritmo acelerado de desenvolvimentos que impactassem ali diretamente o cliente, né? E foi a maneira que a gente conseguiu lidar ali com a parte da carga do legado no início. Nessa também tem um outro aprendizado que a gente construiu aqui dentro do Magalu, né? A gente trata o legado de uma maneira que se está ali, está tudo funcionando e gerando valor, a gente não tem essa ânsia de se pegar e sair trocando tudo e refatorando tudo. A ideia é a gente sim mexer, modernizar e reconstruir algo que não permita a gente evoluir pela estratégia que a empresa tem. Se isso acontecer, sim, vamos colocar a mão ali, vamos modernizar, mas não tem esse mega, vou colocar assim, preconceito em cima de toda a parte do legado, né? Acho que também tem um ponto em cima de legado referente a nem tudo que é legado é um legado ruim, né? Tem legados bons e legados ruins, e a gente tenta entender também o contexto do momento que aquilo foi desenvolvido, o que as pessoas tinham de visão naquele momento para construir daquela maneira, né? Hoje a empresa evoluiu muito, a estratégia da empresa evoluiu muito, e aí a gente olha para aquela solução e vê que ela não está adequada ao que nós gostaríamos de fazer. Então chegou o momento de modernizar, né? Se nós tivéssemos exatamente a visão do ponto que estaríamos agora, talvez o pessoal de arquitetura estivesse tentando fazer o desenho de arquitetura até agora, para sair alguma coisa. Então, a cultura do Magalu também é muito de ir implementando, aprendendo e, a partir dali, evoluindo as soluções. Seguindo aqui, essa estratégia de API fez com que algumas coisas acontecessem como esse gráfico, né? Aqui é um gráfico que mostra o número de chamadas que a gente tinha nesse gateway de APIs até o final ali de 2019, e a gente lá em abril de 2017, nós estávamos com 300 milhões de chamadas por mês, nas APIs que a gente exportava ali pelo API Gateway, e a gente acabou o ano 19 na casa de 70 bi mês, né? Então, só para mostrar como a coisa começou a escalar muito, a aumentar a parte também do ecossistema, trazer o marketplace para dentro de casa, nasceram soluções de operações financeiras e tudo isso passando por ali, a gente vê o impacto e crescimento que a gente teve em cima dessa estratégia de APIs. E como eu falei, né, chegou um momento que a gente teve um crescimento ali orgânico desse time do Lisa Labs, a gente chegou a bater 100 pessoas no time, e se viu nesse modelo que estava ali, poxa, a gente está meio two-speed IT, né? E a ideia não era essa, de ter duas tecnologias com velocidades completamente diferentes, e sim unificar e ter uma coisa só, independente do que a gente estivesse mexendo. Era soluções mais de interface com o usuário, né? No nosso caso, os consumidores, que agora tem o seller também, mas também toda a parte do nosso back-office, né? Que é uma parte bem mais pesada, financeira, do ERP comercial também. Então, veio um movimento bacana de integração, mas que antes disso, só pegando aqui o gancho, vocês devem se lembrar que eu mostrei a foto que a gente quase teve uma casa própria no Lab e não rolou, mas aqui nessa fase rolou. A gente
foi para um galpão muito próximo ali do prédio do Magalu, que foi o primeiro escritório do Luiza Labs em São Paulo, separado. A mesma coisa aconteceu em Franca. Franca também começou a crescer muito o time, começaram a ter outros escritórios. E foi aí, de quando a gente começou a trabalhar nessa parte de unificação dos times, que veio também um desafio grande, principalmente para mim, à frente desse time, que era, cara, e aí, né? Como que a gente vai conseguir continuar sendo ágil em escala, com o time crescendo desse jeito, né? O que a gente deve tentar pensar e prevenir para não se tornar um grande time cheio de burocracias, que as coisas demorem para acontecer. E eu tive um papo que foi muito bacana com um cara que é um colega meu, um americano chamado Shankar, que a gente ficou durante um bom tempo conversando. Eu comecei a falar um pouco das dúvidas que eu tinha em como fazer com que a gente tivesse um time de agilidade em escala, né? E aí surgiu, ele colocou, inclusive, a frase aqui, pô, o que todo mundo quer é agilidade em escala com bons resultados. É isso que todo mundo gostaria de ter. Mas para você conseguir ter esse tipo de resultado, você precisa prover para os times com que eles possam trabalhar com autonomia e accountability. É ruim essa tradução, né, para o português, a gente fala muito de responsabilidade. E para isso você precisa fazer com que os times estejam extremamente alinhados a todo momento, né? De qual é a missão deles, até onde são os limites de tomada de decisão, deixar na mão do time também a parte de evolução, mas também a parte da sustentação, ele ser o dono de fim a fim, né? E isso a gente começou a tentar a construir como um framework de trabalho dentro do Magalu, né? Eu fiquei muito com isso na cabeça a partir da integração que ia acontecer desses dois times. Então, uma das primeiras coisas que a gente construiu foi, a gente nunca teve arquiteto nessa época, a gente não tinha arquiteto de software, a ideia era que os times tivessem pessoas seniors e ajudasse também a construir uma grande maturidade ali dentro do time, e para a gente poder deixar claro até onde eram os pontos de decisão do time, nós construímos esses princípios de arquitetura na época. Então, os princípios eram segurança, disponibilidade e performance, né? Isso acho que é o meio que o arroz com feijão que a gente em tecnologia deve fazer, né? Eu brinco com a galera dentro do time de tecnologia que, tipo, cara, a gente é pago para fazer isso daqui, esse é o básico do que a gente está sendo pago para fazer, né? As coisas funcionarem com a parte de segurança, ter alta disponibilidade, performar, né? Eu sei que não é tão simples assim, mas é algo que a gente deixa claro para pensar no momento que a gente está arquitetando soluções. E custo? Poxa, a gente está em varejo, a margem é baixa. Se eu não pensar em custo, eu posso acabar com todo o lucro que poderia ser, o nosso negócio poderia dar, né? Então, isso é algo muito forte também na mentalidade aqui de como se fazer as coisas. Cloud first, que vamos desenvolver alguma coisa. Isso que a gente vai desenvolver faz sentido estar em cloud e é para lá que a gente vai. Esse é o primeiro caminho. Tudo ser exposto através de APIs, né? Para a gente permitir com que os outros times possam, a partir dessas APIs, como a gente foi fazendo no passado, pegar essas regras de negócio e construir outros tipos de experiência, né? Pelo acesso que ele tem a essas APIs. Automatizar sempre que possível, inclusive a parte de testes, né? A gente pegou um legado pesado, então sempre tinha algumas conversas de tipo, mas não tem nada de teste. A gente fala, cara, começa com alguma coisa, né? 1% é melhor do que nada. Vamos começar a automatizar a parte de teste, vamos automatizar toda a parte de pipeline de integração e deployment. Vamos sempre fazer isso porque ao evoluir nessa frente é o operacional que a gente tira dos times de desenvolvimento. Desenvolver aquilo que trouxe a vantagem competitiva, porque a gente começou a ir nessa onda de desenvolver tudo dentro de casa, e aí fica fácil também de você gastar tempo e energia com algumas coisas que não são diferenciais nenhum da gente para os nossos competidores, né? Então não faz sentido também colocar energia e dinheiro nisso. Então
Sempre tem um pouco dessa discussão e pensamento se é um diferencial competitivo que a gente está trazendo ou é algo que é muito comum e que a gente poderia utilizar uma solução SaaS, aí, uma integração através de APIs e seguir. Tratar dados como ativos estratégicos foi algo que nasceu lá atrás, até falando soltava algumas frases como: hoje a gente tem a parte da tecnologia mais comoditizada, o preço caiu muito, principalmente para armazenar dado, processar ainda é meio caro, né, mas para armazenar. Mas vamos armazenar isso porque pode ser que no futuro a gente dê sentido a esses dados, vão poder nos ajudar muito de alguma maneira. Então a gente tinha isso como uma parte para seguir forte também. E eu acho que o principal ponto nosso de manter as coisas simples e enxutas, sabe? É muito fácil, às vezes, a gente começar a arquitetar soluções que são extremamente complexas, com uma desculpa falando que é uma solução avançada. Acho que a beleza está exatamente em conseguir construir soluções que são extremamente simples, enxutas, fáceis de manter e de evoluir. E com isso a gente acredita que os times poderiam estar tomando as melhores decisões. E aí rolou a integração, aconteceu. Em 2016, o meu chefe assumiu como CEO da companhia. O Magalu até então não tinha uma cadeira executiva de tecnologia. Ele criou essa cadeira executiva de tecnologia e eu me tornei o diretor executivo de tecnologia do Magalu, integrando o Luiza Labs e também o time que a gente tinha, que a gente chamava de TI corporativa. Tudo passou a ser uma coisa só. E aí, o que a gente fez foi pegar o framework foi construído ao longo dos anos, o Luiza Labs, e tombar isso para o time que estava chegando também, que era o time do TI corporativo. E foi um big bang mesmo, assim, a gente pegou e tombou. A gente fez um summit em janeiro ou fevereiro de 2017, explicando tudo, como ia funcionar, quem eram as lideranças, como era o jeito de trabalho e tudo mais, e começou, né? E já começou a valer. E aí, uma das coisas que a gente fez na época foi, a gente deixou claro que o departamento de tecnologia teria 3 competências grandes dentro dele. A competência de produto, tecnologia e agilidade. Então, existiam na época, só essas 3 diretorias, né? Diretoria de produto, tecnologia e agilidade. Então, produto para ajudar a gente a construir a coisa da maneira certa, né? Saber exatamente quais eram as dores de negócio, onde a gente tinha que colocar energia e foco ali da parte de desenvolvimento. A tecnologia com o papel de construir do jeito certo, pensando em escala, em soluções sustentáveis e tudo mais. E agilidade, que era para nos ajudar a aprender com todo esse processo de desenvolvimento e evoluir, né? Hoje, acho super interessante a parte do papel de agilidade dentro do Magalu, de como a gente foi evoluindo, de no início ter Agile Coaches dentro dos nossos times, para depois se tornar mais um time como se fossem de consultores de agilidade, que tem como um dos principais objetivos ajudar as lideranças que existem de times do Magalu, porque a gente acredita que, ao ter líderes mais maduros, a gente vai construir times mais maduros que vão performar muito melhor, né? Então, o time de agilidade, ele trabalha muito fazendo toda a parte de assessment dos times, pegando e a gente podendo olhar diferenciar problemas locais de problemas globais, que são padrões que existem dentro do Lab e a gente tem que atuar, versus apoiar determinado time, mentorias, treinamentos de disfunções que a gente encontra que são mais padrões dentro da organização como um todo, e isso foi nos ajudando muito nessa parte de evolução. Seguindo, só para dar uma ideia para vocês, a organização dos times como a gente tem aqui dentro do Magalu, nós temos hoje verticais, que são basicamente responsáveis por algumas frentes de negócio, é como se fossem BUs mesmo, que tenham diretorias específicas, e áreas que são mais funcionais e são cross a todos esses times de verticais. Então, um exemplo, a gente tem uma vertical de seller, né, de construir toda a parte de soluções para os sellers, para que eles possam vender dentro da plataforma do Magalu. E na parte de áreas, a gente tem engenharia e infra,
que ela apoia essa parte da missão do time de sellers, né? Existem outras verticais também aqui dentro. São 6 verticais e 6 áreas. Nós temos 30 tribos distribuídos dentro dessas diretorias, e são 105 squads. Squads, para a gente, são times que realmente estão focados na parte de desenvolvimento de soluções, né? 36 células, a gente chama de célula time, que são os times que são mais operacionais, que a gente tem toda a parte de suporte à loja física, tem também o time de ops do marketplace hoje, então a gente chama isso de células, e 4 capítulos, que são cross toda a organização, né? O desenho que a gente tem foi modelando e tem hoje. E isso daqui é um pouco da parte do crescimento que aconteceu. Opa, deixa eu dar um atualizado aqui, porque faltou a parte de 2020. Espero que tudo dê certo, nada quebre. Deu certo. Do nosso crescimento. Então, da história que eu contei para vocês, ao longo dos anos, como as coisas foram se passando, então lá de 2011 com 2, 2012 tinha 5 pessoas, 7, 37, 2015, 75, quando veio loja. Nós fomos até 102 sozinhos, aí veio a integração com o TI corporativo, 395. A partir daqui a gente começou a contratar rápido e também fazer aquisições de algumas startups que vieram para dentro do time de tecnologia também, chegando a 533 em 2018. Aí a gente deu um grande salto aqui em 2019, onde dobrou o time, foi para quase 1.200 pessoas, né? Veio o time da Softbox, que veio integrar o time do Luiza Labs, do Magalu, veio a Netshoes também, a LogBee, outras empresas que foram chegando para a gente em tecnologia. E agora, em 2020, mesmo com a pandemia, a gente continua avançando na parte tanto de M&As, de times de empresas de tecnologia, startups que estão vindo para dentro do Luiza Labs, do Magalu, assim como contratações. E a gente, na verdade, já está chegando a quase 1.500 pessoas no time de tecnologia, né? Com tudo isso, o nosso momento atual, agora, até para encerrar e pegar um pouco de perguntas de vocês, ter uma interação aí, a gente está num ponto que nós queremos abrir muito a parte do ecossistema que está sendo construído para que ele cresça em rede, para que ele possa crescer também através de outras empresas, a comunidade de desenvolvimento possa construir soluções para ajudar o Magalu a digitalizar o varejo brasileiro. Então, a grande missão nossa esse ano e daqui para frente nessa frente do Magalu as a Service, começar a ter uma plataforma aberta. A gente espera, a partir do início do ano que vem, já começar a liberar essa plataforma para fazer com que outras empresas possam nos ajudar nessa missão aqui de construir um sistema operacional para o varejo brasileiro. E assim como o Magalu se beneficiou dessa transformação digital para ter os resultados que tem hoje, que a gente possa fazer isso para outros empreendedores aí no país. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado.